Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Arthur. A gente está no nosso segundo vídeo de derivadas de funções logarítmicas. Então a gente ainda está na seção 3.6 e a gente vai ver mais aplicações agora da derivada do logaritmo. A gente vai aprender na aula de agora o que é a derivação logarítmica. Para explicar isso para vocês é o seguinte: suponha que você tenha uma função que você queira calcular a derivada. Só que esse cálculo seja muito complicado de fazer diretamente, ou longo. É um cálculo complicado. Por exemplo, essa função aqui, olha só, você derivar isso aqui. Você tem que aplicar a regra do quociente, que é este dividido por este. Daí, para cada derivada que você tem que fazer a composta, aqui você ainda tem que fazer a derivada do produto. É muito longo. Tente fazer diretamente para ver onde vai parar. Vai encher uma folha. Com a derivação logarítmica, isso fica mais simples. Eu vou explicar para vocês então o que é a derivação logarítmica. Está aqui os passos para a derivação logarítmica. Derivação logarítmica nada mais é do que aplicar o logaritmo na sua equação y igual a f de x, certo? Então você sai da equação aqui y igual a f de x e aplica o log, fica ln de y igual a ln de f de x. E daí, antes de você derivar, você simplifica o ln do f de x usando as propriedades do logaritmo. Lembrando que o ln do produto é a soma dos ln's, o ln da divisão é a diferença dos ln's, o ln de a elevado a b, o expoente cai, fica b ln de a. Certo? Então, vamos aplicar aqui o primeiro passo, antes de eu explicar os demais. Vou aplicar nesse exemplo aqui, o ln de y é igual ao ln de x elevado a 3/4 vezes x quadrado mais 1 elevado a meio, tudo bem que é a raiz de x, dividido por 3x mais 2 elevado a 5. Então eu apliquei o logaritmo dos dois lados, simplesmente isso. Agora o passo 2 é simplificar usando as propriedades do logaritmo. Então passo 2, ln de y, aqui olha, a gente tem ln, aqui a gente é como se tivesse ln de a vezes b dividido por c, tudo bem? Isso aqui é como se fosse o que? Ln de a mais ln de b menos ln de c, tudo bem? Onde a é x elevado a 3/4, b x ao quadrado mais 1 elevado a meio e o c é x quadrado, 3x mais 2 elevado a 5. Então, a gente vai simplificar isso aqui. Ln desse vezes esse dividido por esse é ln de x elevado a 3/4 mais ln de x quadrado mais 1 elevado a meio, menos, agora é a divisão, né, de ln de a sobre b, ln de 3x mais 2 elevado a 5. Tudo bem? E agora a gente ainda usa a propriedade do expoente aqui, que o expoente, o ln de a elevado a b é b ln de a. Então dá para simplificar isso ainda mais, fica 3/4 ln de x mais meio ln de x quadrado mais 1 menos 5 ln de 3x mais 2. Tudo bem? Então, no primeiro passo, a gente aplicou ln, no segundo a gente simplifica, usando as propriedades. E agora, o resultado do segundo passo é uma equação do tipo ln de y igual a uma g de x, é uma outra função. Quem é a nossa g de x aqui? Seria esse cara aqui, ó. 3/4 de ln de x mais 1 meio de ln de x quadrado mais 1 menos 5 ln de 3x mais 2. Essa função aqui é a g de x, que é muito mais fácil de derivar do que a função inicial. A gente vai derivar esta equação agora no terceiro passo, que é derivar implicitamente. Não vamos derivar mais isso aqui. Então a gente vai derivar implicitamente isso aqui agora. Ou seja, derivar implicitamente é considerar que y é uma função de x.
Tá claro? E então, observe essa equação aqui, fórmula geral que eu dei. Qual que é a derivada disso em relação a x? ln de uma coisa, que depende de x, pela regra da cadeia é 1 sobre a coisa vezes a derivada da coisa. Então, a derivada de ln de y é 1 sobre y'. Derivada do g é 1g'. Tá claro? Então, o terceiro passo aplicado aqui vai ser o quê? Vou derivar, então, né? Lembrando que y é uma função de x. A derivada do ln de uma coisa que depende de x, derivada em relação a x, vai ser o quê? 1 sobre a coisa, que é a derivada do ln, vezes a derivada do de dentro, que é y'. Tudo bem? Agora o lado de cá, olha como é fácil derivar esse lado de cá. É 3/4, qual que é a derivada do ln de x? 1 sobre x. Tudo bem? Mais 1/2, qual que é a derivada do ln de x² mais 1? O ln de uma coisa, quando você deriva, é 1 sobre a coisa vezes a derivada da coisa. Qual que é a derivada de x² mais 1? 2x, que eu usei a regra da cadeia. Menos 5. A derivada de ln de 3x mais 2 é 1 sobre 3x mais 2 vezes a derivada do de dentro, que é 3. Tudo bem? Então, este resultado aqui é como se fosse a nossa g' que está aqui. Então, foi muito fácil fazer essa derivação aqui, porque a gente transformou esse produto quociente em soma e subtração com ln. Então, a gente não precisa mais aplicar a regra do produto e quociente. É derivada da soma, certo? É muito fácil de derivar isso aqui. E o quarto passo é chegar na resposta, é isolar o y'. Para isolar o y' é só passar o y para cima. Então, o quarto passo é y' igual a y, 3 sobre 4x, mais, vou cortar o 2 aqui com 2, x sobre x² mais 1, menos 15 sobre 3x mais 2. Tudo bem? E você pode ainda, se quiser, substituir o y por essa expressão aqui. Tá claro? Então, a resposta é essa aqui. Observe que, então, a frase, né, o título da seção derivação logarítmica, se diz respeito a aplicar o ln primeiro e depois derivar, porque fica a derivada do ln de y, que é y' sobre y, e do lado direito fica uma função fácil de ser derivada. Ok? Ok.